O mundo não recompensa os mais justos. Ele recompensa os mais conscientes. Não importa o quanto você seja honesto, alguém vai usar isso contra você. Não importa o quanto você seja competente, alguém menos capaz vai tentar ocupar o seu lugar. Não importa o quanto você se esforce para ser correto, o jogo não joga limpo. Essa não é uma opinião pessimista, é uma observação fria da realidade. E há uma diferença brutal entre quem entende isso e quem insiste em fingir que não entende. Alguns atravessam conflitos, ambientes hostis e jogos de poder com uma calma quase perturbadora, enquanto outros vivem sendo pegos de surpresa, manipulados, drenados, descartados. Alguns acumulam respeito, influência e controle. Outros, muitas vezes mais talentosos, acumulam frustração, confusão e ressentimento. A diferença não é sorte, não é inteligência emocional comum, e definitivamente não é bondade. A diferença é consciência estratégica. Desde cedo, fomos treinados para sermos bons, transparentes, agradáveis, reativos. Nos ensinaram a confiar rápido demais, a falar demais, a explicar demais, a mostrar tudo, mas ninguém nos ensinou a pensar em ambientes onde nem todos jogam com as mesmas regras. E quando uma pessoa boa entra em um jogo sujo sem entender o tabuleiro, ela não perde porque é fraca, ela perde porque é previsível. O que você vai ouvir aqui não é um convite para se tornar cruel, nem manipulador, nem um vilão de filme barato. É algo muito mais perigoso do que isso. É sobre garantir que ninguém jamais tenha poder psicológico sobre você. Existe um tipo de inteligência que não aparece em diplomas. Não se anuncia, não busca aprovação. Ela observa, ela espera, ela calcula. Ela nasce, quase sempre, depois da traição, depois da humilhação, depois da derrota. Enquanto alguns se quebram e se tornam cínicos ou vítimas eternas, outros transformam a dor em clareza. Eles aprendem quando ficar em silêncio, quando não reagir, quando não se explicar. Eles não atacam por impulso. Eles atacam no momento exato, ou nem precisam atacar. Esse tipo de mente foi descrito por pensadores que a sociedade moderna prefere suavizar ou ignorar. Maquiavel não era mau, ele era lúcido. Nietzsche não pregava crueldade. Ele expôs a vontade humana de crescer, dominar e se superar. Jung nos alertou sobre a sombra, aquilo que você reprime, mas que continua decidindo por você nos bastidores. E os estoicos nos deram a base suprema, controle interno absoluto em um mundo externo caótico. O problema é que hoje somos incentivados a fazer exatamente o oposto. A reagir emocionalmente, a expor tudo, a transformar cada sentimento em espetáculo. E um livro totalmente aberto não é admirado. Ele é usado. Então a pergunta real não é como ser uma pessoa melhor. A pergunta é como deixar de ser ingênuo em um mundo que se aproveita da ingenuidade. Como enxergar o jogo antes que ele comece. Como transformar emoções em informação estratégica. Como usar o silêncio, o desapego e a ambiguidade como proteção, não como culpa? Mas antes de irmos adiante, um aviso claro. Este conhecimento não é neutro. Ele corta para os dois lados. Ele existe para proteção, não para destruição. Para defesa mental, não para dominação vazia. O objetivo não é se tornar o vilão. É entender o jogo tão profundamente que você nunca mais seja uma vítima. Ao longo deste vídeo, você vai aprender 8 princípios psicológicos que separam pessoas manipuláveis de pessoas estrategicamente conscientes. Mas isso só funciona se você fizer algo agora. Pare por um segundo e assuma mentalmente esta decisão. Eu escolho ser estrategicamente consciente, não em voz alta, em silêncio. Esse é o primeiro passo para abandonar a ingenuidade. A partir daqui, não existe mais retorno. Na próxima parte você vai entender por que mostrar menos te torna mais poderoso e como a maioria das pessoas entrega o controle da própria vida sem perceber. O primeiro princípio da inteligência estratégica é simples de entender e difícil de aceitar. Quem mostra tudo, perde poder. A maioria das pessoas acredita que clareza total gera confiança, mas na prática, ela gera previsibilidade. Quando alguém sabe exatamente o que você quer, o que você teme, e quais são seus próximos passos, essa pessoa não precisa ser mais inteligente que você. Ela só precisa esperar. O cérebro humano odeia lacunas. Quando algo não está claro, ele preenche os espaços com suposições,
medos e projeções próprias. E é aí que o poder muda de mãos. O estrategista nunca revela o quadro completo. Ele oferece fragmentos, o suficiente para parecer acessível, mas nunca o suficiente para ser decifrado. Maquiavel escreveu que todos veem aquilo que você parece ser, mas poucos experimentam quem você realmente é. No mundo moderno, essa verdade é ignorada diariamente. Pessoas despejam inseguranças em reuniões, revelam planos antes da hora, expõem conflitos internos nas redes sociais, chamam isso de autenticidade, mas, na realidade, estão entregando mapas detalhados da própria mente. Imagine duas respostas à mesma pergunta. Alguém pergunta quais são seus planos para um projeto importante. O reativo responde com ansiedade, explica demais, revela obstáculos, medos e alternativas. O estrategista pausa, respira e responde apenas: estou analisando variáveis críticas. Quando o momento for adequado, apresento. Nenhuma mentira foi dita, mas o controle foi mantido. Essa opacidade calculada cria algo raro: presença psicológica. As pessoas passam a observar você com mais atenção. Suas palavras ganham peso. Seu silêncio começa a falar por você. O segundo princípio nasce diretamente do primeiro. Você não é uma identidade fixa. A ideia de que você deve agir da mesma forma em todos os ambientes é confortável, mas profundamente ineficaz. O estrategista entende que pessoas não reagem à verdade pura. Elas reagem à forma como a verdade é apresentada. Ser adaptável não é ser falso, é ser funcional. Pense na água. Ela assume a forma do recipiente sem perder sua essência. O problema do ingênuo é confundir rigidez com integridade. Ele fala da mesma forma com um superior, um subordinado e um desconhecido. Ele reage emocionalmente em contextos que exigem frieza. Ele chama isso de ser ele mesmo. O estrategista escolhe conscientemente qual versão sua entra em cada ambiente. Com alguns, ele é analítico. Com outros, visionário. Com outros, silencioso e observador. Seus valores não mudam. Sua apresentação, sim. Jung chamaria isso de domínio dos arquétipos internos. Dentro de você existem múltiplas personas: o estrategista, o negociador, o observador, o líder silencioso. O amador é controlado pela persona que desperta por impulso. O estrategista escolhe. Um líder eficaz nunca fala com todos da mesma forma. Ele traduz a mesma realidade em linguagens diferentes. E quem não entende isso acaba sendo ignorado ou usado. Esses dois princípios, opacidade e adaptação, formam a base da mente estratégica, mas eles ainda são superficiais. Na próxima parte você vai enfrentar algo muito mais desconfortável: o princípio do desapego psicológico. Por que quem precisa menos, controla mais? E por que o medo de perder é a coleira invisível que mantém a maioria das pessoas obedientes? Existe uma regra silenciosa que governa todas as relações humanas, mesmo quando ninguém a admite em voz alta. Quem tem mais a perder, perde. O terceiro princípio da inteligência estratégica é o desapego psicológico. Aquilo que você teme perder passa a te controlar. Pessoas, status, emprego, imagem. Quando alguém percebe que você precisa de algo, essa pessoa ganha alavancagem automática sobre você. É por isso que Maquiavel afirmou que, se for preciso escolher, é mais seguro ser temido do que amado. Não por crueldade, mas por independência. O amor baseado em necessidade é frágil. O respeito baseado em autonomia é sólido. O estrategista entra em relações, negociações e ambientes querendo vencer, mas não precisando. Ele não implora, não se justifica demais, não se curva por medo. Isso não significa indiferença, significa liberdade interna. O estoico Epicteto disse que riqueza verdadeira é ter poucas necessidades. Quando você aplica isso à mente, você se torna difícil de manipular. Observe uma negociação. A pessoa que entra desesperada fala demais, revela fraqueza, aceita menos do que merece. A pessoa desapegada fala pouco, escuta e deixa o outro sentir o peso do silêncio. E isso nos leva ao quarto princípio. O poder real é silencioso. O poder amador é barulhento. Ele exige, ele interrompe, ele precisa provar que está no controle. O poder estratégico cria um vácuo. O silêncio desconcerta porque obriga o outro a se expor.
Quando alguém te provoca, te acusa ou faz uma proposta absurda, o impulso natural é reagir, responder, se defender. O estrategista faz o oposto, mantém o olhar. Ele pausa e não preenche o espaço. Nesse intervalo desconfortável, algo curioso acontece. A outra pessoa começa a falar demais, a corrigir a própria fala, a recuar. Ela revela mais do que deveria. Quem fala primeiro depois do silêncio, geralmente perde. Robert Greene chamou isso de falar menos do que o necessário. Não por timidez, mas por precisão. Silêncio não é ausência de poder, é pressão invisível. E quando você combina silêncio com observação, chega ao quinto princípio, o espelho psicológico. A maioria das pessoas está obcecada em ser interessante. O estrategista está focado em ser interessado. Ele escuta além das palavras. Ele percebe o tom, a emoção, a insegurança escondida. Quando alguém fala, o amador pensa no que vai responder. O estrategista pensa no que aquilo revela. E então ele reflete isso de volta. Não com conselhos vazios, não com soluções rápidas, mas com compreensão precisa. Quando alguém se sente verdadeiramente compreendido, a resistência cai. Nesse momento você deixa de ser apenas mais uma pessoa no ambiente. Você se torna referência, confidente, centro gravitacional. As pessoas não seguem quem fala melhor. Elas seguem quem as faz se sentir vistas. Esses três princípios, desapego, silêncio e espelhamento, mudam completamente a dinâmica de poder ao seu redor. Mas ainda existe um ponto que quase ninguém quer encarar. Na próxima parte você vai entender por que o mundo real não funciona em preto e branco, por que líderes eficazes são mal interpretados, e por que o foco obsessivo no resultado separa quem vence de quem apenas reage. Chegamos agora ao ponto que separa definitivamente os ingênuos dos estrategicamente conscientes. O sexto princípio é o mais desconfortável de todos. A moralidade do mundo real não é pura. O mundo não opera em preto e branco. Ele opera em tons de cinza. A maioria das pessoas vive presa à moralidade da aparência. Elas querem parecer boas, ser vistas como corretas, evitar conflito a qualquer custo. O problema é que decisões bonitas no curto prazo costumam gerar caos no longo prazo. Maquiavel alertou que quem tenta ser bom o tempo todo inevitavelmente será destruído por aqueles que não são. Isso não é um convite à crueldade, é um chamado à responsabilidade. O estrategista não pergunta, isso me faz parecer uma boa pessoa? Ele pergunta, qual ação protege o todo, mesmo que seja desconfortável agora? Líderes fracos evitam decisões difíceis para preservar a própria imagem. Líderes conscientes assumem o peso de serem mal interpretados. Às vezes, a ação ética exige firmeza. Às vezes, exige corte. Às vezes, exige silêncio. E isso nos leva ao sétimo princípio, o valor do mistério. Vivemos na era da exposição excessiva. As pessoas publicam tudo: pensamentos, dores, planos, fraquezas. Elas chamam isso de conexão, mas estão apenas diluindo o próprio valor psicológico. O que é totalmente acessível perde profundidade. O que é totalmente previsível perde poder. O estrategista pratica exposição controlada. Ele não mente, mas também não entrega tudo. Ele compartilha valores, não feridas abertas. Direção, não confissão. Ele entende que acesso é um privilégio, não um direito automático. Quanto menos você se explica, mais suas ações falam. Quanto menos você se expõe, mais as pessoas projetam profundidade em você. Mistério não é manipulação, é preservação. E finalmente, o oitavo princípio, o motor de todos os outros. Obsessão pelo resultado. Você não está aqui para vencer discussões. Não está aqui para parecer inteligente. Não está aqui para alimentar o próprio ego. Você está aqui para obter resultados. A maioria das pessoas confunde movimento com progresso, drama com importância, opinião com poder. Elas reagem, se ofendem, entram em batalhas inúteis. O estrategista ignora a provocação e mantém o foco. Quando alguém tenta te diminuir publicamente, o amador morde a isca. Ele discute, ele se exalta, ele perde a sala. O estrategista redefine o jogo. Ele corta o ruído, ele avança a pauta, ele não vence a discussão. Ele vence a situação. Esse é o paradoxo final. Quanto menos você precisa provar, mais autoridade você demonstra. Esses 8 princípios não são atalhos, são ferramentas.
Eles não existem para dominar pessoas. Existem para impedir que pessoas dominem você. Use-os para proteger sua mente, sua família, seus objetivos. O mundo não precisa de mais manipuladores. Precisa de pessoas boas que não sejam ingênuas. Se você absorveu isso, você já não vê mais o mundo da mesma forma. E depois que você enxerga o jogo, não há como fingir que ele não existe. A verdadeira inteligência não é parecer esperto. É agir com consciência em silêncio. Mantenha-se estratégico, mantenha-se ético. E, acima de tudo, mantenha-se no controle.